Deadpool é um anti-herói complexo, sendo muitas vezes desagradável para os restantes humanos. Mas a verdade é que, apesar de tudo, o nosso mercenário tagarela conseguiu conquistar um pouco dos nossos corações com o seu altruísmo e senso de humor. Então no vídeo de hoje eu vou-vos apresentar a história completa do mercenário tagarela chamado Deadpool, desde a sua origem até aos seus relacionamentos. Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. Olá pessoal, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo 2, tal como eu vos estou a mostrar, vamos falar um bocado sobre o Deadpool e apresentar-vos a história completa do próprio Deadpool. Aproveitando um bocado o hype, apesar de já ter sido mencionado há algumas semanas, o anunciamento de Deadpool 3 com o regresso do Hugh Jackman como Wolverine. Então, por que não aproveitar a confirmação de que Deadpool 3 irá voltar para o próximo ano, ou em 2024, e por que não falarmos sobre a história completa do Deadpool? Então não esqueçam, se vocês gostam deste tipo de conteúdo e gostam de me apoiar a sempre trazer mais e mais assuntos nerd de Marvel e DC, e não ser só apenas de animes, não esqueçam, deixem já o vosso like, subscrevam-se e ativem o sininho das notificações para não pararem de receber notificação de quando irá sair o próximo vídeo. Então, vamos logo começar. Primeira missão. O Deadpool foi introduzido pela primeira vez na BD dos Novos Mutantes número 98 em 1991 e ele teria sido contratado para assassinar o Cable e os X-Force, sendo que nos cinemas os X-Force é um grupo criado pelo próprio Deadpool para encontrarem o Cable. Vestido com o seu uniforme icónico vermelho e preto, armado com duas espadas, Deadpool ainda estava longe de ser o mercenário que conhecemos hoje. Neste momento, ele era um vilão sombrio e ameaçador, e apenas mais tarde, para distanciar-se do exterminador da DC Comics, é que ele viria a tornar-se no anti-herói psicótico e de humor perverso que nós conhecemos e tanto gostamos. Origem de um mercenário. As origens do Deadpool, para além de serem muito confusas e obscuras em comparação aos outros super-heróis, devido à sua instabilidade mental, o que o torna um constante narrador acerca das suas histórias. É certo que ele nasceu numa família disfuncional e perdeu os pais relativamente novo. Porém, em algumas versões da história, o seu pai abandonou-o e a mãe, o que levou a que ela descesse numa vida como uma alcoólatra. Já em outras versões, o seu pai era na verdade um homem que abusava do seu filho e da sua esposa, sendo que nesta mesma versão a sua mãe morreria muito cedo devido a um cancro. Mais tarde, após uma breve incursão no exército, Wade viajou pelo país treinando para poder tornar-se num assassino profissional. Estabelecido na sua carreira de mercenário, ele namorou com uma prostituta adolescente chamada Vanessa Carlsson, na qual se iria tornar a mutante Mímica. Mas quando tudo parecia estar a correr bem, Wade desenvolveu um cancro e então procurou um tratamento experimental no Canadá. O que ele não sabia é que na realidade é que esse tratamento tratava-se do programa secreto de modificação genética Armas X, na qual tinha o objetivo de transformar pacientes em armas vivas, como foi o exemplo do Wolverine. Obviamente que esse experimento correu mal, e embora ele tenha ganho a sua poderosa habilidade de regeneração, ele ficou com a cara extremamente desfigurada, influenciado por outros heróis.
Apesar do Deadpool ter sido criado como uma personagem fácil de desenhar para certos artistas que conseguissem produzir as suas BDs mais rápidas, por outro lado, os seus criadores inspiraram-se por um lado do personagem da DC chamado Exterminador e por outro, o uniforme do Homem-Aranha. Tanto Slade Wilson como o Exterminador, que era o vilão dos Jovens Mutantes, eles são mercenários fisicamente melhorados que usam espadas e um diverso arsenal de pistolas. Porém, relativamente à inspiração do Homem-Aranha, veio ao ilustrar-se com uma extrema admiração do Wade pelo Parker, sendo que o mercenário constantemente a tentar ganhar o Peter Parker como o seu melhor amigo. Ele consegue trabalhar com outros? Embora a sua insanidade o torne imprevisível e difícil de saber lidar, o Deadpool juntou-se a várias equipas de super-heróis durante as suas aventuras. Ele já foi muito importante quando se juntou aos X-Force, na qual era formada por ele, Wolverine, Phantom X, Psylocke, Arcanjo, Eva e Deadlock. Além disso, ele também chegou a juntar-se aos próprios Vingadores, depois que Steve Rogers tê-lo visto como um verdadeiro herói apesar dos seus defeitos. E ainda noutro arco importante, o Deadpool criou a sua própria equipa intitulada de Tropa Deadpool, que consistia numa equipa composta de diferentes versões dele mesmo, de mundos alternativos dentro do multiverso da Marvel, criando laços. Como quase todos os super-heróis individuais nas BDs têm um grupo de amigos e companheiros que lhe servem de suporte nas suas aventuras, o Deadpool teve também alguns confidentes próprios, embora os seus relacionamentos sejam mais estressantes e complicados do que a dos outros. A confidente mais próxima dele é na verdade a sua companheira de casa e refém, Cega Hal. A mulher cega e velha vive com Wade e age como uma figura materna para ele, acreditando que o mercenário conseguirá um dia redimir-se das suas más ações. Apesar de a manter como uma prisioneira, Wade parece sentir um verdadeiro carinho por ela, se bem que o mostra de uma forma perversa. Já o outro amigo do mercenário é a Fuinha, que é um traficante de armas e de informação que o ajuda nas suas missões. Bromance com Cable. Apesar de que no segundo filme do Deadpool, Cable e Deadpool eram, digamos, vilões, e tal como falei, na sua primeira missão atribuíram-lhe o Cable, eles acabaram por desenvolver uma relação única e uma amizade duradoura. Cable até tentou por várias vezes convencer a Wade a deixar de matar por dinheiro e, embora ambos tenham lutado um contra o outro em algumas ocasiões, a sua amizade acabava sempre por falar mais alto. Cable sendo o homem sensato e Wade sendo completamente o oposto, os dois criaram uma dupla bastante engraçada. O casamento. Embora o mercenário tenha mantido variados relacionamentos durante as suas aventuras, ele acabou por se casar com Shikla, que é nada mais, nada menos que é ex-noiva do Drácula. E obviamente que para ele comemorar esse evento, ele criou uma cerimónia que juntou praticamente todo o universo Marvel para o seu casamento. Embora o casamento em si não tenha sido uma escolha particularmente positiva na vida do Wade, o acontecimento foi tão grande que a Marvel decidiu chamar todos os escritores e artistas das BDs do Deadpool para recriarem todas as personagens que teriam aparecido nas aventuras dele, e acreditem, foram imensas personagens. Pansexualidade. Quase todos os super-heróis têm algum interesse romântico principal, porém o Deadpool teve bastantes companheiros durante a sua história e nem todos tratavam-se de mulheres humanas. Na verdade, Deadpool é o único super-herói pansexual,
que não se importa nem com o género, nem com a espécie com quem tem uma relação. Durante as suas aventuras, o mercenário teve relações amorosas com extraterrestres, mutantes e até mesmo com a representação física da entidade morte. Crises existenciais. Deadpool é conhecido por falar diretamente com os leitores e até com os escritores e ilustradores. Mas, embora essas passagens sejam engraçadas, existe uma sombra sobrevoando em cada um desses momentos. Infelizmente, com a consciência de que não é mais do que uma personagem numa banda desenhada, Wilson tem sofrido de depressão profunda, sentindo-se destroçado emocionalmente pela sua existência se resumir a um meio de entretenimento à mercê dos criadores dele. Um mercenário de bom coração. Embora a sua vida consista em matar constantemente, Deadpool também já mostrou compaixão em alguns momentos íntimos, além de habitualmente doar os seus órgãos para salvar outras pessoas. Deadpool mostra o seu lado fraternal ao salvar Evan, sendo uma criança clone do vilão Apocalipse, sendo criado para fazer o mal. Wade marcou para sempre Evan ao dizer que, apesar do objetivo da sua criação, ele poderia tornar-se no homem que quisesse e criar o seu próprio destino. Mais tarde, quando o rapaz já estava no Instituto Jean Grey, Wade visitou Evan, agradeceu-lhe por ter sido o herói que o ajudou quando ele mais precisava. Poderes e habilidades. Tal como nós podemos ver através dos filmes do Deadpool, ele possui uma enorme regeneração idêntica ao do Wolverine. Tal como, por exemplo, a regeneração dele que nos foi mostrado no segundo filme do Deadpool. Ou seja, com isso ele é virtualmente imortal, sendo que ele pode sobreviver a diversos ferimentos a qual, se fosse um ser humano normal, iria morrer, tais como explosões de bombas nucleares. Outro poder do Deadpool, que não tenho a certeza se foi mostrado nos filmes, é um poder chamado de Body Sliding, que consiste em teletransportar-se através de um objeto desenvolvido pelo Cable. Porém, infelizmente, quando eles faziam aventuras em conjunto, o seu ADN misturou-se, a qual fez com que, quando um deles se transportava para um sítio, o outro também era teletransportado. E ao longo dos anos, o Deadpool treinou para ser um assassino, e com os efeitos da Arma X, o Deadpool possui habilidades de combate de elite, reflexos melhorados, força sobre-humana e uma incrível agilidade. Então é isto tudo, pessoal. Espero imenso que vocês tenham gostado de conhecer a história completa do nosso querido mercenário tagarela Deadpool. E agora tenho aqui uma pergunta para vos fazer. Qual é que é o próximo vídeo de história completa que vocês gostariam de ver aqui no canal? Pode ser de personagem de anime, Marvel, DC ou qualquer outra coisa. Então não se esqueçam, se vocês gostaram de conhecer a história completa do Deadpool e se querem me apoiar a trazer mais e mais conteúdo deste género, não se esqueçam, não saiam deste vídeo sem antes deixar o vosso like, subscreverem-se e ativarem o sininho das notificações para não pararem de receber notificação de quando irá sair o próximo vídeo. Então é isso tudo, pessoal, abraços e até para a semana.